Pessoal, só relembrando que o primeiro vídeo não foi uma aula, tá? Ele foi uma listagem dos tópicos que a gente estudou até agora. Então é importante que vocês revejam todos aqueles conteúdos e façam os exercícios da lista que eu já disponibilizei para vocês, tá? O conceito dessa aula é alotropia. Alotropia seria a capacidade que um elemento químico tem de originar duas ou mais substâncias químicas simples diferentes. De novo, é a propriedade que um elemento tem de originar duas ou mais substâncias simples diferentes. Perceba que eu já estou usando dois conceitos que eu revisei e citei ali na aula passada. Elemento químico, substâncias simples, tá? Então você já não pode mais ter confusão entre eles, você precisa ter todos bem firmados aí na sua mente, beleza? Vamos lá. São 4 elementos químicos que têm grande importância na alotropia: oxigênio, fósforo, enxofre e carbono. E eu vou falar desses 4 agora. Não é ordem de importância, é uma ordem aleatória aqui, tá? O oxigênio, ele pode ser encontrado na natureza na forma de duas substâncias simples. Repare, eu não estou falando de substância composta nessa aula. Ou é o gás oxigênio, ou é o gás ozônio, tá? Quando você fala, o gás oxigênio lá do ar atmosférico, você não está falando desse oxigênio aqui, o oxigênio atômico, porque esse elemento químico ele não anda aí na natureza, ele não está disponível na forma de átomos isolados. Ele está disponível principalmente nessa forma aqui, que seriam moléculas diatômicas. Tem 2 átomos na sua composição. Esse é o oxigênio, aquele que você respira, que está aí no ar atmosférico, tá? E esse daqui é o gás ozônio, aquele lá da alta atmosfera, a famosa camada de ozônio, que é aquela que vai filtrar os raios UV. E tem todo um problema ambiental relacionado ao buraco da camada de ozônio. Isso aqui vai ser explicado com mais detalhes lá na química ambiental, lá pra frente, beleza? Nessa aula a gente poderia ter um aprofundamento, mas vamos tentar deixar ela bem mais simples, porque o objetivo aqui desse vídeo é a gente testar esse meio de comunicação. Vamos fazer um vídeo curto, beleza? Bem simples. Então a diferença entre as duas formas alotrópicas do oxigênio seria em relação à atomicidade. Olha essa palavra. Atomicidade seria o número de átomos de cada uma das moléculas, tá? 2 e 3 é o que difere das duas formas. Com certeza o gás oxigênio é a forma mais estável do elemento químico oxigênio. Muito bem? Segundo elemento com alotropia seria o fósforo. Ele tem o fósforo vermelho e o fósforo branco, tá? Eu quero falar desse daqui que é o mais reativo. Ele é formado pela combinação de grupos de 4 átomos de fósforo, tá? E esse tipo de combinação, olha na imagem que está aí, você vai ver que ele tem um ângulo aproximado de uns 60 graus. E 60 graus não é uma angulação interessante, isso aqui gera uma tensão muito grande. A consequência é que ele se torna muito reativo. Tão reativo que ele reage com o ar, sem precisar fazer esforço nenhum. Ele precisa ser armazenado dentro da água, porque senão espontaneamente ele vai reagir com o ar atmosférico, tá? Agora, quando eu falo fósforo vermelho, que também é um cara bem reativo, mas muito menos do que o fósforo branco, tá? Para que ele reaja, você precisa dar um empurrãozinho, você precisa do que a gente vai chamar lá na frente de energia de ativação. É uma energia mínima para que um processo aconteça, tá? E o fósforo é aquele que está presente na caixinha de fósforo, né? Não normalmente no palito, o fósforo vermelho. Quando você faz o atrito entre o palito e a caixa, você está fornecendo aquela energia mínima necessária para que essa reação aconteça. E depois que ela pegou, começou a combustão, você acende uma vela, você acende um fogão, você acende o que você quiser. Beleza? O que significa esse N? Significa que ele está repetido N vezes, uma quantidade grande e indefinida, incontável de átomos. Diferente daqui, que os grupinhos têm quantidade definida. 4 átomos, nem mais nem menos. Aqui, quantidade muito grande. Quando eu coloco uma quantidade certa, nesse caso aqui eu estou dizendo que ele tem um arranjo cristalino. Ele tem uma organização. O que forma cristais na química tem organização. O que não forma cristais origina aquilo que a gente chama de um material amorfo.
sem forma definida, beleza? Terceiro elemento seria o enxofre, e aqui os nomes são bem estranhos. Ele tem o enxofre ortorrômbico e o enxofre monoclínico. Só de olhar você já viu que para as duas formas alotrópicas a gente tem grupos de 8 átomos de enxofre. Qual que seria a diferença entre eles? Se não é na quantidade de átomos, se não é na atomicidade, tá? Reforço essa palavra. Seria em relação à organização, à disposição espacial desses átomos, conforme a imagem que vocês estão vendo aí, tá? Então, isso daí dá a diferença de estrutura e dá a diferença de propriedades que eles têm. E isso daqui seria o que eu tenho para falar do enxofre, tá? O carbono é o que dá a conversa mais interessante. Por quê? Basicamente nos livros aparecem duas formas alotrópicas e tem uma terceira que eu vou comentar já já, mas eu vou começar daquilo que é o basicão. Primeira forma alotrópica Seria o grafite e a segunda o diamante. N e N, ou seja, não é a quantidade de átomos de carbono que vai diferenciar grafite de diamante. A gente sabe que os dois materiais são extremamente diferentes entre si em relação a preço, propriedades. Só no aspecto visual você já consegue diferenciar um do outro, tá? Mas na sua composição química não tem diferença, só tem carbono nos dois. Mas a orientação espacial, a disposição desses átomos de carbono é totalmente diferente em um e em outro, conforme as imagens que você começa a observar aí, tá? No grafite, o que você repara? No grafite você observa que ele tem como se fossem camadas. E eu digo para vocês que essas camadas podem deslizar umas em cima das outras. Para que a gente pode usar o grafite? Normalmente para escrever, né? Quando você está escrevendo no papel, esse atrito do grafite com o papel vai deixando algumas camadas ali, e essas camadas são a marcação, que é o seu texto, tá? Então, só é permitido porque uma camada tem uma atração sobre a outra, mas uma atração que não é tão grande. Elas podem deslizar e deixar essa marcação ali no papel, que é o que acontece quando a gente escreve. O grafite também ele é um condutor muito bom de eletricidade que tem uma propriedade interessante. Ele é praticamente inerte quimicamente. Então, quando você precisa de algo que conduz eletricidade, mas não reaja facilmente, você pode usar o grafite. Por exemplo, em alguns processos de eletrólise, matéria que a gente também vê lá na frente. Olha para a estrutura do diamante, essa que está aparecendo aí agora, e você vai ver que ele não tem aquela disposição em camadas. Cada bolinha aí é um átomo de carbono, tá? E não tem camadas definidas. Então, não tem aquela história de deslizar uma em cima da outra. Por isso que ninguém escreve com diamante, né? Isso daí também vai resultar uma outra propriedade muito interessante dele, que seria que o diamante ele é a substância mais dura que existe. E a dureza não é a mesma coisa que a palavra dureza conforme a gente usa no cotidiano, tá? O significado físico dela, ela é um pouco diferente, tá? Para a gente avaliar a dureza, basicamente a gente pega dois materiais e vai atritar um com o outro. Aquele que perdeu massa, ele é um material que foi riscado, tá? Então, aquele material é menos duro do que o outro. Vamos explicar com um exemplo. Se eu estivesse escrevendo de giz no quadro, aquele quadro tradicional, o que ia acontecer? Eu ia escrever qualquer coisa aqui, o giz ele ia perder massa para o quadro. Então, quando eu atrito esses dois materiais, giz e quadro, quem perde massa é o giz. O giz foi riscado pelo quadro. É óbvio que ninguém usa isso no cotidiano, porque, como eu disse, a gente usa o sentido de dureza no sentido errado, né? Mas pelo sentido corretinho da física, ao atritar esses dois materiais, quem perde massa, no caso o giz, ele é o material que foi riscado e ele é o material que é menos duro, tá? O quadro é mais duro que o giz. E aí eu digo para vocês que o diamante, entre todos os materiais naturais existentes, ele é o material mais duro que existe. Tem um monte de tipo de diamante e varia a dureza entre eles, tá? Mas em geral, é uma regra simplificada, a gente diz que o diamante é o material mais duro que existe. Quer dizer o quê? Se você atritar o diamante com outro material, quem vai perder massa
sempre vai ser o outro material, não interessa de qual você esteja falando, tá certo? Estou falando aqui dos materiais naturais, para a gente não aprofundar muito nossa conversa. Esses dois são as formas alotrópicas comuns do carbono, tá? As formas alotrópicas naturais. Em 1985 foi descoberta uma terceira forma alotrópica chamada de fulereno, tá? Que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora. Ela é a cara de uma bola de futebol, tá? Por isso que ela pode ser chamada também de futeboleno. Tem gente que usa esse nome. Se você reparar, a gente tem hexágonos alternados com pentágonos. E por dentro ele seria uma estrutura oca. Tá? Então isso aqui seria uma terceira forma alotrópica do carbono. Só tem carbono, hein? Não tem outro elemento químico. Por isso que ele também é uma substância simples. Como eu disse, seria um vídeo curto para a gente testar esse meio de comunicação. Se for interessante, se vocês acham que pode render eu dar aula aqui na minha geladeira e a gente render um pouquinho do conteúdo nesse tempo de quarentena, eu espero o feedback de vocês para ver o que a gente faz. Beleza? Bons estudos.